A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Apresentação, Paulo Bianchetti. Realização, Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia ao querido amigo ouvinte que está sintonizado conosco aqui nesta manhã de sábado, aqui pela Rádio Correio, mais uma edição do nosso programa Seara Espírita. Hoje nós temos aqui um bate-papo com o nosso amigo Sidney, onde nós falaremos aí sobre a vida do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o seu legado, a sua história, e o que ele deixou para a gente como referência, que hoje é tão utilizado até nos meios acadêmicos, né? E dentro das religiões, todos têm aí Paulo como uma grande referência. Nós vamos então conversar um pouco sobre esse grande homem que passou pela nossa história. Muito bem, Sidney, seja muito bem-vindo. Vamos aqui então, iniciando o nosso programa, conversar então sobre o legado de Paulo, né? Esta referência aí para todos nós. Primeiro vamos começar conversando um pouquinho sobre sua vida biográfica, né? Suas origens, né? Onde ele nasceu, em que circunstância isso se deu. Nós sabemos aqui que ele nasceu no ano 9 depois de Cristo, né? Está na cidade de Tarso, na Cilícia, atual Turquia hoje, uma cidade naquela época cultural e também especialmente comercial. Mas é notável nós observarmos que a gente observa isso, né, nos nomes bíblicos, onde a pessoa, a gente conhece a pessoa, o seu sobrenome, entre aspas, na verdade tem origem na sua cidade. Né? Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Judas de Iscariotes e Saulo de Tarso, ou seja, da cidade de Tarso. Bom dia, ouvintes. É mais um prazer estarmos aqui reunidos novamente, né, para falarmos sobre esse apóstolo, esse herói do Evangelho, né? E é interessante que o Paulo está falando em relação a esses nomes, porque também eles usavam muito João Bar Jonas, né? José Bar, alguma coisa que era. João filho de Jonas, né? José filho de alguém. Então eles usavam muito essa referência. Bar significa filho, né? Seria essa referência em relação à origem, né? Da onde que veio aquela pessoa. E realmente, né? Se nós vemos a história de Paulo, é uma história que foge muito à realidade até atual de grandes pessoas. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa extremamente rica. Era uma das pessoas a família de Paulo na cidade de Tarso, segundo os historiadores, era uma das famílias mais influentes na região. E ele acabou, né, mesmo com essa facilidade toda, ele estudou, se capacitou e não fugiu à sua essência moral, que muitas pessoas se perdem pelo poder, pelo dinheiro, muitas vezes pela influência, né? Pela influência, ou então pela aquele secto de pessoas que ficam ali idolatrando ele, né? E ele, em nenhum momento ele perdeu o seu valor moral, em nenhum momento ele deixou de ser ético, deixou de ser firme nas posições que ele acreditava, né? Só lembrando, filho de Eleazar, que era comerciante, ele muito jovem, muito bem situado, né? Estudava na Universidade de Tarso. E lembrando que naquela ocasião haviam poucas no mundo, né? Parece que somente 3 na Grécia, em alguns lugares, mas Atenas, Alexandria e Tarso. Atenas, Alexandria e na cidade de Tarso, né? E aí já aos 15 anos ele já era um indivíduo bem formado, vamos dizer assim. É interessante, né? Isso, tanto que no livro Paulo Estevão, né, Psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem um trechozinho falando um pouco da personalidade de Paulo de Tarso. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos de idade. Na personalidade, toda a virilidade, máscula, beleza. Os traços israelitas se fixavam principalmente nos olhos, profundos e penetrantes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. E lá ele comenta que ele usava a túnica do patriciado, né, nesse texto do livro Paulo Estevão. Por quê? Porque como o nosso Paulo Bianchetti estava comentando em relação a Paulo de Tarso, a cidade de Tarso era uma cidade muito importante no Império Romano, era um dos principais portos da região, então era uma área extremamente comercial. E como a família de Paulo era muito rica, muito influente,
e Paulo estudou nas melhores universidades do mundo antigo, que era em Tarso, a roupa comum utilizada era a roupa tradicional romana. Então eles usavam aquelas togas, né, aquelas togas do patriciado. Tanto que no livro Paulo e Estevão, quando Paulo chega na cidade de Jerusalém e vai encontrar com um grande amigo seu, o rapaz ainda brinca com ele: pô, Paulo, trajado com as roupas do patriciado, ou seja, esqueceu as suas origens judaicas? Ele falou: eu não esqueci as origens judaicas, porque a Torá, ela está no meu coração, né? A Torá, ela é a referência da minha vida. Então é muito interessante isso. E até retornando um pouquinho antes, aos 15 anos ele já se transfere para Jerusalém e ele vai estudar na escola de Gamaliel, né? Então ele já vai conhecendo ali o latim, o grego, o hebraico, né? E tendo realmente uma formação onde iria criar bases para que depois ele viesse a fazer parte vamos dizer assim, da cúpula dos doutores da lei, né? Isso, é porque é interessante assim, Paulo ele é uma pessoa cosmopolita, né? Como ele morava nessa cidade de Tarso, ele se tornou um poliglota. Por quê? Porque a língua oficial do Império Romano era o grego, o latim. Então, assim, todas as pessoas, para se comercializarem ou para qualquer lugar do mundo antigo, tinham que falar o latim. Da mesma forma que hoje, se a pessoa for para viajar para qualquer lugar do mundo, ela tem que saber o inglês. Porque sem o inglês ela não consegue se comunicar em qualquer lugar que ela for. O inglês ela se tornou uma língua universal para nós hoje. E na época era o grego. Então Paulo ele sabia falar fluentemente o grego porque a família era uma família comerciante e lidava com povos de todas as regiões. E a família do Paulo, como ele era muito rica, eles acabaram comprando o título de cidadão romano. Isso foi uma coisa que era um as que ele tinha na manga, que ele só usou no final da vida dele, quando ele foi preso, e ele ia ser transferido novamente. Tinha uma razão de ser, né? Tinha uma razão de ser. Porque ele ia ser transferido para Jerusalém para ser apedrejado como traidor, como herege. E como ele era cidadão romano. Como ele era cidadão romano, automaticamente as leis dos povos conquistados caía por terra, né? Como se fosse hoje um doutor que tem um privilégio se for preso. Como se fosse o que nós estamos vendo hoje com os políticos atuais, né? Que foro privilegiado. É mais ou menos isso. Ele tinha um foro privilegiado. E a única pessoa que podia julgá-lo era o imperador romano. Ou seja, no nosso caso são os imperadores, que são o pessoal do Supremo Tribunal Federal, né? Cisne, antes da gente, eu queria fazer aqui, abrir um parêntese e fazer um breve comentário aqui, que é importante para que a gente possa dar sequência nessa conversa a respeito de Saulo. Inclusive nós estamos falando de Saulo. Por que está se usando Saulo e não Paulo? Porque ele é o seu nome de origem, Saulo, né? Isso. Depois é que a gente vai entender por que Paulo, né? Mas o que eu queria fazer referência aqui de alguns acontecimentos importantes onde vai dar origem à sequência da história, né? Então, primeiro, acontece um episódio muito interessante que é a negação de Pedro, quando Jesus está sendo preso, quando ele é preso e está levando para ser julgado, nós sabemos que ele acaba ficando muito sozinho, né? Muito sem o amparo dos amigos, ou seja, a grande maioria demandam, né? Porque receavam ali serem presos também, julgados e condenados. Então, na verdade, quando Pedro é abordado pelas autoridades, ele nega Jesus. Isso acontece 3 vezes. E Jesus já o havia advertido que isso aconteceria, e ele negava. Falou: não, jamais eu vou negar o meu amigo. E de fato isso aconteceu. Mas isso tinha uma razão de ser, porque se Pedro não negasse, se não tivesse acontecido essa fragilidade moral nele, provavelmente ele seria preso e seria condenado também, e o cristianismo estaria perdido, porque na verdade nós vamos entender que depois é Pedro quem vai criar as bases ali para essa sequência. Então acontece no ano de 33 a morte de Jesus, numa sexta-feira do mês de abril, e aí Pedro é que vai assumir, depois de fazer, vamos dizer assim, um processo de consciência culpada, né, uma reflexão profunda sobre o seu comportamento, e ele vai então formar o movimento O Caminho, fazendo ali então a Casa do Caminho, no ano de 34, aonde ele conhece o Estevão, né? E aí o Estevão é que vai dar, que seria o Gesiel, antes de ser Estevão, não dúvida nenhuma, uma sequência toda na base desses acontecimentos, porque ele tem acesso a fazer a pregação ali dos pergaminhos de Levi ou de Mateus, as anotações de Mateus. Isso é interessante. Se quiser acompanhar isso, com essa história um pouco mais nós estamos falando do Ato dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento, né?
Todas as informações, de uma maneira geral, se encontram no Atos dos Apóstolos. E realmente, né, o Estevão foi um marco referencial, né? Segundo Atos, foi o primeiro mártir do cristianismo a ser morto em nome do Cristo. Só que, segundo os livros espíritas, né, principalmente há 2000 anos, nós sabemos que, na verdade, ele foi o segundo. Que o primeiro foi a Lívia, a esposa de Públio Lentulus, né, que é o Emmanuel, que morreu 24 horas após da morte de Jesus, que ela morreu na Arena Romana. Então, na verdade, Estevão foi o segundo mártir do cristianismo a ser morto em nome de Jesus, da fé de Jesus, né? E é interessante que, segundo o livro Paulo e Estevão, mostra que existe um triângulo ali muito importante, que era Estevão, né, junto com a sua irmã, né, Abigail, que era noiva de Paulo de Tarso. Quer dizer, na verdade, Paulo ele foi levado, de alguma forma, a conhecer o cristianismo logo no começo, em relação ao próprio Gesiel, na época, ou Estevão, né, e por Abigail. Quer dizer, ele poderia ter tido uma mudança completamente diferente do que ele fez. Porque se nós formos ver, se nós pegarmos e entendermos alguns contextos, vamos perguntar por que é um questionamento. Por que Jesus escolheu Paulo de Tarso para pregar aos gentios e não escolheu um dos apóstolos dele? Por que ele não escolheu aquelas pessoas dos 500 da Galileia, como está no Atos dos Apóstolos? Quer dizer, eram pessoas fiéis que já seguiam Jesus, que já entendiam, compreendiam a mensagem de Jesus. Por que eles foram escolher Paulo de Tarso? Uma pessoa que foi assassina, uma pessoa que era torturadora, que causou um grande êxito de judeus de Jerusalém, da região, para vários lugares do mundo antigo, porque eles iam ser mortos por Paulo de Tarso. Inclusive, quando Paulo chega em Damasco, que é a famosa história, Saulo, na famosa estrada de Damasco, onde ele viu aquela luz enorme e onde apareceu Jesus, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Por que Jesus escolheu Saulo de Tarso como os gentios? Exatamente porque ele sabia falar várias línguas, né? Ele era uma pessoa altamente capacitada. E a abertura que ele tinha no meio. Então ele precisava Quer dizer, se ele tivesse desde o começo, não se ficasse com inveja, com revolta, porque uma pessoa conhecia mais profundamente o Evangelho que ele, a Torá, no caso, que é o que ele acreditava, que foi Estevão, e onde ele foi humilhado na casa do caminho pelas pregações de Estevão, e aí a inveja tomou conta dele, o orgulho tomou conta dele, porque como ele era o bambambam, ele era a pessoa mais idolatrada entre os doutores da lei, para se tornar um grande pai do judaísmo, porque a perspectiva dos judeus era da própria família de Paulo, era que eles tentassem pregar o Evangelho, a Torá, em Roma. Eles queriam tornar a Torá a lei oficial de todo o mundo antigo. Então Paulo era o grande aposta dos judeus para que conseguissem isso. E de repente eles encontram um jovem, pobre, né, numa casa de mendigos, que era assim que os judeus olhavam os primeiros cristãos, falando muito melhor a Torá do que o próprio Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha muito conhecimento, só que ele não tinha o amor no coração. Ele não tinha a maturidade espiritual que Estevão tinha, a evolução espiritual de Estevão. Quer dizer, Estevão poderia ter sido um divisor de águas positivo na vida de Paulo, só que infelizmente o orgulho e a vaidade fez com que ele destruísse aquela primeira oportunidade de conhecer Jesus na encarnação em que eles estavam, né? É importante a gente lembrar, nós estávamos falando de Gesiel, que depois vem a ser Estevão, como você bem nos informou, e como segundo mártir, que veio a ser martirizado no ano de 35, ou seja, 2 anos após a morte de Jesus. Mas isso tudo tem um contexto, porque houve uma ligação muito grande, muito forte ali com Pedro e com toda aquela estrutura que estava sendo iniciada naquele momento. E isso tem uma representação muito significativa nas nossas vidas, porque primeiro, depois da negação, eu quero voltar a esse ponto para que a gente possa ver aonde nós nos situamos nesse aspecto, mas depois dessa negação de Pedro acontece um grande duelo interior. É aquele sentimento que nós temos, ou seja, da chamada consciência culpada. Quando nós temos uma consciência esclarecida e cometemos um engano, cometemos um erro, vem a ressaca moral, vem o conflito de consciência e, consequentemente, a transformação. É daí, veja que a sabedoria divina nos beneficia tanto, que é daí que acontece a nossa mudança, a nossa transformação. Quando nós erramos,
nós criamos um conflito interior, um duelo, né? Acontece um duelo dentro de nós, e aí, sem dúvida nenhuma, começa-se o processo de transformação. E é daí que surge o homem novo, né? Ou seja, algo esperançoso dentro de nós. Foi o que aconteceu com Pedro, e consequentemente essa ajuda de Gesiel na condição de Estevão. E se a gente conhece um pouco a história, por isso nós convidamos a todos a ler o livro Paulo e Estevão, porque ali você consegue conhecer todo o contexto, e a partir desses acontecimentos acontece o grande encontro, ou seja, nós encontramos os nossos ideais, os nossos objetivos, e começamos a trilhar uma etapa de vida, né? Uma transformação que é de fato aquilo a que de fato pretendemos, né? Que é uma autorrealização. Realmente, né? A dor, ela seja a dor física ou a dor moral por uma atitude equivocada, ela acaba servindo como um grande medicamento nas nossas vidas, né? Infelizmente, nós temos vamos dizer assim, a referência que seria Jesus, que seria os bons exemplos que ele nos deixou através da sua mensagem, através dos exemplos que se encontram no Novo Testamento. Só que nós preferimos seguir outras trilhas. Seguir a trilha do mais fácil, a trilha do mais cômodo, e muitas vezes esse mais fácil, esse mais cômodo, ele acaba trazendo problemas sérios no futuro, porque geralmente a gente acaba prejudicando outra pessoa ou acabamos nos prejudicando também. Então, consequentemente, isso vai trazer uma série de consequências para a gente. E a dor, ela serve exatamente para isso, para a gente parar e refletir sobre o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo. Quer dizer, é como se fosse um sinal amarelo nas nossas vidas, que nós já estamos quase atravessando o sinal vermelho. Ou seja, a gente está correndo o risco de ter um grande acidente, né? Então, essa dor moral, como você está falando muito, Paulo, é uma realidade. Porque serve como referência para nós mudarmos o nosso comportamento e a nossa atitude. Tanto que Paulo, quando ele entendeu que ele estava seguindo um caminho equivocado, porque ele estava achando que ele estava fazendo tudo certo. A partir do momento que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu que ele estava perseguindo a pessoa de uma maneira equivocada, que na verdade ele estava sendo chamado para um caminho novo. Ele ficou muito tempo em introspecção. Isso, né, mostra ele naquela hospedaria que ele ficou, até Ananias recuperar a visão dele, que ele fez uma retrospectiva profunda da vida dele, de todos os atos que ele já tinha cometido, bons e ruins. E a partir daquilo ele começou a se transformar moralmente e ver aonde que estavam os seus equívocos, e com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma determinação que ele perseguia Jesus e os seus discípulos, ele começou com a mesma força, o mesmo empenho, a mesma resolução a pregar a sua mensagem, porque ele viu que ele estava equivocado. Mas o que era? Ele estava equivocado nos meios. E aí ele mudou a forma de ele agir. Agora, o que muitas vezes nós fazemos? Era como se ele tivesse a força que ele já tinha antes, que ele colocava a favor de um pensamento antigo, ele começa a reflexionar e depositar essa mesma força, essa mesma energia, só que agora de uma maneira positiva. Exato. Foi a mesma coisa que Pedro fez a partir da negação. Aquilo foi uma dor moral tão grande para ele, e quando ele voltou para junto dos outros apóstolos, ele ficou extremamente introspectivo também, pensando no que ele tinha feito. E depois ele se tornou a pedra fundamental e a referência entre todos os outros apóstolos, né? Mesmo quando o irmão dele foi assassinado, ele mesmo triste e magoado, mas ele manteve a firmeza, porque ele tinha a fé e a resolução de que ele estava no caminho certo. Quer dizer, ele não se sentiu intimidado. Em nenhum momento da vida dele, depois daquilo, ele pensou duas vezes em seguir o caminho novamente, em se acomodar. Não, ele foi firme e determinado em todos os momentos. E se nós conhecemos o cristianismo, nós devemos muito a essas pedras fundamentais, principalmente a Pedro e ao Paulo de Tarso, porque os dois foram extremamente importantes para que hoje nós conhecêssemos o Evangelho de Jesus. Já que hoje, se nós estivéssemos vivendo naquela época, nós seríamos os gentios. Porque quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que tinham uma certa afinidade com a Torá, com os judeus, só que não eram judeus. Ou seja, hoje Jesus ele era um judeu, né? Pregando para judeus e para quem vivia ali naquela região. Mas de uma maneira geral, todos os apóstolos, os apóstolos de Jesus, pregaram mais para judeus. Somente Saulo de Tarso, quando começou, como Paulo já convertido, né, que ele preferiu usar o mesmo nome dele, que Paulo, que era um nome romano,
que é a tradução de Saulo, que é o nome judeu, ele não quis mudar o nome para um nome diferente, ele usou o mesmo nome, até para poder fortificar isso dentro da convicção dele. E que tinha uma significação simbólica, na verdade, mas que isso é representativo, quando na verdade a palavra Paulo significa menor. Então é como se ele quisesse se diminuir diante da grandeza que ele tinha antes, como status, como uma pessoa de posição intelectualizada, né, com respeito na sociedade. Ele queria ser diminuído, ou seja, ele queria ser talvez o menor. Aí Paulo significa menor ou pequeno. E é uma coisa que é interessante você falar em relação a isso, que mesmo sendo menor e pequeno, ou tendo essa influência mesmo quando ele era rico, os judeus eles tinham uma característica de passar uma profissão para os seus filhos, né? Então, assim, o pai do Paulo, antes de se tornar um grande comerciante, ele era um tecelão. Ele trabalhava com couro, trabalhava com sapatos, tendas, que era E o filho aprende. E o filho aprendeu. Então, Paulo, em todas as suas pregações, em todas as viagens que ele fez, ele usava o seu ofício. Ele nunca viveu às custas daqueles cristãos primitivos. Ele nunca viveu às custas da religião. Ele tinha a profissão dele. Então o que ele aprendeu? Que é um grande exemplo. Que é um grande exemplo. E hoje é uma referência que muitas pessoas estão se perdendo. Muita gente está querendo ganhar dinheiro em cima da religião. Usa a religião como mecanismo como meio de ganhar dinheiro, de sobrevivência, de se enriquecer às vezes. Esquece as origens de Jesus, dos apóstolos e, como você está dizendo, de Paulo, porque vivia do próprio sustento. É porque é muito fácil você se aproveitar de pessoas que estão num momento difícil da vida, né? E hoje muitas vezes algumas pessoas usam a religião para explorar as pessoas que estão indo lá em busca de auxílio. Um mercado, né? Um mercado, virou um comércio. Tanto que Jesus, o que ele fez quando a única ato de, vamos dizer assim, de violência que nós encontramos no Novo Testamento é quando ele espanta todos os vendilhões do templo. O que eram? Eram aquelas pessoas que iam para o templo para ganhar dinheiro. Não estavam ali para comungar com Deus. Eram aquelas pessoas que estavam ali para barganhar, para fazer negócio. Quer dizer, se Jesus provavelmente voltasse hoje, não só nas casas espíritas, como em outras religiões, ele ia ter a mesma atitude. E provavelmente hoje os próprios cristãos matariam Jesus novamente. Porque é muito... Seriam incomodados, né? Seriam incomodados, porque o dinheiro e a facilidade é uma coisa que, infelizmente, ainda é muito forte dentro da nossa humanidade, né? Então você falou aí da conversão, eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro dizer que isso aconteceu no dia 25 de janeiro do ano de 36, né? E isso é muito simbólico para todos nós, porque a conversão, a gente se fala muito, né? A conversão de Paulo, né? Conversão vem do latim conversione, que quer dizer ação de voltar, mudar de direção, mudar de natureza, ou seja, aquilo que você estava fazendo, você faz uma conversão e muda completamente. Você está seguindo uma direção e aquela direção te aponta um rumo equivocado e você então converte e busca um novo direcionamento. Será que isso tem alguma relação com a nossa vida? Quando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus vem nos fazer o convite para o conhecimento de si mesmo, a nossa transformação interior, né? Ou seja, a busca de se autocompreender, de se autoconhecer, até compreendendo alguns aspectos a respeito da nossa chamada viagem interior. Ou seja, o que na verdade aconteceu na vida de Paulo neste momento é um grande convite a nós pensarmos a respeito do nosso direcionamento e a respeito da nossa a chamada viagem, a viagem interior, né? Qual o resultado que nós teríamos diante dessa conversão, dessa transformação de direção que estaria sendo proporcionado em nossa vida. Guardemos essa data, 25 de janeiro do ano de 36, que no final do nosso programa a gente faz algumas referências a respeito dela. É interessante o que você está falando, Paulo, porque assim, a religião, de uma maneira geral, ela serve para a gente como um norte, como um roteiro, independente da religião que a gente segue. E a religião ela vem para trazer o quê? Valores novos nas nossas vidas, para que nós transformamos aqueles valores equivocados, aqueles valores que a terra vai ficar na terra quando nós formos embora, né? Seja a nossa posição social, seja a nossa conta bancária, seja os títulos que nós tivemos, seja as posses que nós tivemos dentro, materiais ou intelectuais. De uma maneira geral, quase tudo isso fica por terra quando nós vamos embora. Como nós brincamos muito, né, na doutrina, o caixão não tem gaveta, né? Então, a religião ela vem o quê? Para que nós fortifiquemos os nossos valores morais, para que nós nos tornemos pessoas melhores.
Essa é a grande função da religião. E isso que entra nessa conversão, né? Da gente ressignificar valores antigos e transformar valores novos. Colocar ferramentas novas na nossa vida para que nós possamos ter uma vida mais digna, mais correta e mais justa. Por quê? Porque se nós somos mais dignos, mais corretos e mais justos, consequentemente, a vida das pessoas que estão ao nosso redor vão se tornar mais dignas, mais corretas e mais justas. Porque nós não temos como mudar o mundo, mas nós temos como mudar o nosso mundo interior. E nós mudando o nosso mundo... E é pessoal, e é individual. É individual. Essa transformação é individual. E isso é curioso, quando você fala, até para a gente agora já fazer o nosso intervalo, isso é curioso porque nós, muitas vezes, a proposta que existe, tanto da doutrina espírita, do evangelho e das religiões, é de que nós, para que a gente possa fazer essa transformação, essa mudança de comportamento, há um apelo da busca do amor ao próximo, ou seja, quando nós nos propomos, através da caridade, o amor ao próximo. E aí, essa semana, no estudo do Evangelho em Casa, falávamos a respeito da parábola do bom samaritano, que nós não nos damos conta, ô Sidney e caro ouvinte, que na parábola nós não vamos encontrar o bom samaritano, fazer qualquer tipo de exigência àquele que ele ajuda. Ou seja, há uma movimentação ali, em todos os sentidos, de tudo aquilo que ele tem de carência naquele momento, sem exigir dele qualquer tipo de mudança. O samaritano não perguntou de onde que ele vinha e para onde ele iria. O que aconteceu com ele, por que ele havia vivido aquela situação, por que ele teria caído na mão dos salteadores, né? Se ele era um homem de boa vida ou de má vida. O que ele pretendia, se ele teria um comportamento de vida a partir daquele momento. Vai dar a ele todo tipo de assistência necessária e depois segue a sua jornada. Ou seja, ajuda e passa, né? Sem pedir conta alguma, né? Ou seja, o indivíduo, quando você chega e tem uma ação na vida de alguém, quando você ajuda alguém, você planta uma semente, talvez para germinar imediatamente, talvez para o futuro. Né? Mas nós queremos o resultado, eu estou plantando uma semente em você, eu estou querendo ver ela florescer. Nós exigimos que o outro faça uma transformação, faça a conversão que nós supostamente já teríamos feito. Ou seja, a nossa caridade ela é condicionada, nós não fazemos uma ajuda incondicional conforme o bom samaritano fez, sem pedir qualquer tipo de conta daquele indivíduo da qual ele estava ajudando. Voltamos aqui à nossa conversa, onde nós falamos sobre a vida, a obra e a missão do apóstolo Paulo. Sidney, acontece depois desta conversão, ele assume então uma empreitada que seria o seu compromisso diante das transformações, ou seja, a missão de Paulo. É interessante que Paulo, a partir do momento que ele entendeu o seu compromisso espiritual, que era a divulgação do Evangelho de Jesus, ele começou a fazer uma série de viagens, vamos dizer assim, no peito e na raça, né? Porque ele ia a pé, ele enfrentou naufrágios, enfrentou perseguições, enfrentou agressões. 6 dias deserto adentro, no lombo de um animal para poder... né, pregar e assim, e é interessante falarmos isso, que geralmente o que ele fazia, qual que era a estratégia? Geralmente ele falava nas sinagogas nas cidades que ele ia. Por quê? Porque geralmente ele começava a falar para os judeus, porque era um povo que mais compreendia o Velho Testamento, onde já falava da vinda do Messias, né? Principalmente isso está em Isaías, né? No profeta Isaías, que já vinha falando da volta do Messias prometido. Então geralmente ele pregava nas sinagogas, só que geralmente quando ele pregava nas sinagogas, os judeus acabavam expulsando ele de lá como louco, como traidor, ou acabava sendo chicoteado, apedrejado. E aí ele acabava saindo da sinagoga, e aí só que algumas pessoas acabavam entendendo, compreendendo e acreditando naquilo que ele falava. Então o que ele fazia? Durante o dia ele trabalhava como tecelão, e à noite ele se reunia com aquelas pessoas que começavam a entender um pouquinho do que ele estava dizendo, e fazia pregações geralmente na casa de algumas pessoas, né? E era interessante que muitas vezes ele fala assim, mas
O trabalho para ele era o maior mecanismo de conversão das pessoas, porque quando a pessoa estava lá levando para ele arrumar uma tenda ou mandar fazer alguma coisa para ele aproveitava aquele momento para falar de Jesus. E assim ele foi pregando e convertendo centenas e centenas de pessoas durante as suas pregações. E antes, você falou aí das viagens e desse acontecimento, eu queria pegar um gancho aí, até voltando um pouquinho nisso que você falou, que eu acho que isso é muito importante. Quando nós vamos encontrá-lo depois desta conversão, ele vai se recolher num período de 3 anos, me parece que são 3 anos, onde ele, na intimidade do deserto mesmo, naquela região, muitas regiões desérticas, e ele vai ali simbolicamente buscar também o deserto da alma, para que ele pudesse reflexionar a respeito dos seus comportamentos de antes e das suas necessidades do futuro. O que ele precisaria fazer? Ele assume ali então a condição, ou seja, ele recobra a sua experiência e a sua capacidade como tecelão. Ali ele fica, nesse período, tecendo os tecidos, vamos dizer assim, né? Mas também tecendo dentro de si o Evangelho, porque ele aproveita esse momento para estudar o Evangelho. Ele se torna um grande conhecedor da mensagem da qual ele iria se servir para se posicionar. E aí é que ele conhece, de fato, um movimento cristão onde ele vai buscar o apoio de Pedro. Ele vai bater a porta da casa do caminho e ali Pedro o acolhe nesse momento, aonde então ele começa a grande luta pelo Evangelho, né? E ele vai ter um papel muito importante para unificar as igrejas naquela onde acontece então as cartas e as viagens, né? As viagens àqueles povos, aquelas igrejas. Então é muito conhecido de todos nós as cartas de Paulo endereçadas às cidades, às regiões, né? E as viagens que ele então fazia ao longo dessa experiência, depois de criar uma base, né? Uma sustentação que é peculiar nesse momento em que ele busca esse recolhimento nesse deserto, o deserto da alma. É um convite à nossa reflexão, já que muitas vezes nós precisamos repensar os nossos valores. Muitas vezes nós precisamos nos silenciar. Nós somos às vezes muito afoitos, nós falamos muito, gostamos de falar muito, esvaziamos, né? Como diz o espírito Marcelo Ribeiro, nós falamos às vezes de coisa nenhuma, porque nós gastamos muita energia falando muito, às vezes até falando muito da vida alheia, e esquecemos de fazer silêncio interior, de buscar um deserto interior para reflexionar a respeito do nosso comportamento de antes e o nosso comportamento do futuro, o que nós precisaremos fazer. Porque assim, quando o Paulo, vamos voltar até um pouquinho antes nessa história, né? Quando Pedro foi preso pelos judeus, a mando de Paulo de Tarso, e ele já estava armando para que fossem apedrejados também, o grande mentor espiritual de Paulo, que era Gamaliel, que era o seu grande professor, o seu mentor intelectual dentro das escolas de Jerusalém, ele fez um acordo com Paulo, que ele largaria a sua posição no colégio e passaria para Paulo de Tarso, em troca que Paulo não matasse Pedro. E aí ele aceitou, ficou frustrado com aquilo, e Gamaliel ele foi para a cidade onde ele queria matar de qualquer jeito. E Gamaliel foi para a cidade onde ele tinha uma propriedade, que era uma região mais afastada da Judéia, e foi para lá. Quando aconteceu aquela famosa conversão de Paulo de Tarso, ele foi atrás de Gamaliel, e lá Gamaliel passou para ele os pergaminhos que ele já tinha copiados do Evangelho de Levi, o Evangelho de Mateus. E Paulo, como ele queria se aprofundar, ele queria fazer uma reforma íntima mais profunda, ele queria rever os seus conceitos, ele realmente falou assim: mas eu quero estudar, quero entender melhor essa situação, mas eu não quero ficar aqui parado. E aí o Gamaliel falou: eu tenho um irmão que trabalha com tecelagem, já que você também é um tecelão, e você pode ajudá-los. E aí Paulo foi para o deserto junto a um casal, que era conhecido como Áquila e Prisca. Era um casal que foi expulso de Jerusalém e que vai acolhê-lo. E é interessante que nesses 2 anos que eles ficaram juntos, ou nos 3 anos,
Aquele príncipe, em nenhum momento, desconfiavam que era Saulo de Tarso que estava ali, mas em nenhum momento o acusaram, porque eles tiveram que abandonar tudo que eles tinham, famílias, os seus bens, tudo, fugindo da perseguição de Paulo. De Saulo. Quer dizer, olha onde que já está o Evangelho de Jesus nesse casal. Quer dizer, já tinham entendido a função do amor, a função do perdão, a função da solidariedade. Eles desconfiavam. No final, quando Paulo acabou chorando muito e acabou desabafando e acabou contando quem ele era, eles já sabiam que era Paulo, mas eles não tinham a certeza. E mesmo assim continuaram acolhendo e depois foram pessoas importantes nas divulgações de Paulo no futuro. Então, assim, aí a gente vê o quanto que o Evangelho de Jesus faz a transformação quando nós realmente entendemos essa proposta, né? E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer, né? Então, o grande convite que a doutrina espírita hoje nos faz é estudarmos o Evangelho de Jesus e depois de conhecê-lo, aplicá-lo na nossa vida prática, né? Mas eu queria retornar um pouquinho, quando você passou de forma muito breve a respeito das viagens de Paulo, e elas foram notáveis. Eu até falo o seguinte, que a primeira impressão, vamos dizer assim, o primeiro impacto que a gente pode ter é a duração. A primeira viagem do ano de 46 a 48. Dá para imaginar você fazer uma viagem, você fala assim, eu vou fazer uma viagem a passeio, então você faz uma viagem de 15 dias, de uma semana, né? Você vai usufruir de muitos recursos hoje de deslocamento que existe, você vara o mundo de avião em 12 horas, né? Uma facilidade enorme. Uma viagem naquela condição daquela época, durando aí 3 anos, a pé, no lombo de um animal, com escassez de recursos, porque realmente é onde você enfatizou, ele parava. Naquele momento ele tecelava, de forma que esse trabalho desse para ele condições de sobrevivência e continuava seguindo a sua viagem. Ou seja, de 46 a 48, a segunda de 50 a 52 e a terceira a mais duradoura, de 53 a 57. Não, e detalhe, né? Geralmente na segunda e na terceira viagem, principalmente, onde ele já tinha fundado algumas igrejas, ele voltava para essas igrejas, ele ainda pedia dinheiro para poder mandar para Jerusalém. Ou seja, ele já não tinha praticamente nada na casa do caminho. E ainda pedia dinheiro para poder ser enviado para a casa do caminho. Quer dizer, hoje é o contrário, né? Geralmente a gente só fica pedindo dinheiro, ou assim as casas acabam pedindo dinheiro para o nosso próprio interesse. Ele não. Ele pedia para uma função muito maior. Por quê? Porque a casa do caminho, em um determinado momento, ela começou a ter uma influência muito grande judaica. E começaram a ter alguns rituais que já aconteciam comumente dentro da religião, e já estavam começando a influenciar aquele cristianismo primitivo que tinha abolido todos aqueles dogmas, aqueles rituais que eram muito comuns dentro da religião judaica. Foi uma grande briga e quase teve um grande racha, né, de Paulo com um dos apóstolos, que se não fosse Pedro dando um basta naquela situação, provavelmente o cristianismo primitivo tinha ruído por terra logo no seu começo, né? E ele foi muitas vezes ali a sustentação. Ele foi a sustentação, porque ele entendeu qual que era a função do Evangelho de Jesus, que era acabar com esses rituais, acabar com uma série de vamos dizer assim, de situações que na verdade fica muito preocupado com a estética e não com realmente o ensinamento profundo que o Evangelho veio para trazer para a gente, né? Esclarecendo um ponto que é muito importante, a Casa do Caminho tinha um trabalho de assistência a pessoas carentes muito grande, enorme, né? E claro que vivia com muitas dificuldades financeiras, porque naquela ocasião não havia ali o apoio do Estado, sem dúvida nenhuma, muito pelo contrário, era visto como um incômodo. Então dependia-se realmente desses recursos, e Paulo ele fazia essa pregação ali naquela região toda, fazia essas viagens e conseguia sem dúvida nenhuma ajuda, onde se podia fazer um trabalho de assistência a muitas pessoas que eram abandonadas pelos familiares, pela sociedade, pelo Estado, nada semelhante aos dias de hoje. Né? É interessante você falar nisso, Paulo, porque hoje nós vemos aqui na própria nossa cidade creches, né, pequenos colégios que são feitos por pessoas abnegadas, pessoas que têm um ideal moral muito grande, né, como a creche do Abrigo dos Irmãos do Caminho, né, do Senhor Jesus, que já desencarnou, a nossa irmã Luquinha com o Colégio Pequeno Marcos, quer dizer, pessoas idealistas, pessoas com boa vontade.
E que muitas vezes a sociedade fala assim, isso é o Estado que resolve essa questão. E não é assim. Não é assim. Não funciona. O Estado não tem recursos. E nem compromisso, muitas vezes, também com essas instituições. E até não vamos aqui entrar no mérito, né, dos julgamentos, mas a gente percebe que é um grande convite às pessoas exercerem a caridade. Falando, né? É uma oportunidade de nós ajudarmos para sermos ajudados no futuro. E a gente observa um ponto importante, que as casas espíritas hoje não têm o objetivo, nunca tiveram, de fazer coleta de recursos nas reuniões públicas. Quando se há necessidade de fazer agariação de recursos, porque as instituições dependem de recursos financeiros para tocarem os seus projetos assistenciais, seus projetos de mudança, de construção dos ambientes e fazer um trabalho aí, nunca em benefício pessoal e sim do benefício coletivo, onde há extensivo às pessoas, à comunidade, nós vamos ver esses eventos que nós anunciamos aqui. O almoço fraterno, as pechinchas, né, os eventos. Agora, correr a sacolinha sem nenhuma crítica a quem quer que faça, mas a Casa Espírita não tem essa característica e, se tiver, está equivocado sob o ponto de vista da coerência do Espiritismo. Com certeza, né? Já que é uma construção coletiva. Então, é uma maneira da gente, até porque todas as casas têm que pagar luz, têm que pagar água. Então, algumas pessoas elas não são obrigadas, mas quem quiser ajudar, ajuda. Mas não tem aquela contribuição obrigatória mensal. Cada um dá o que pode na medida do possível. Exato. Agora, Sidney, a gente precisa de fazer as nossas... aqui na finalização, onde nós vamos ver aí o momento em que Paulo ele está... vamos dizer assim, no auge dos acontecimentos, onde a gente percebe na sua vida momentos de muita incerteza, quando ele chora de joelhos, e aí Jesus aparece para ele a segunda vez, né? A primeira naquele momento da conversão, depois Jesus faz o apelo para ele: não temas, prossegue ensinando a verdade, não esmoreça, porque eu estarei contigo em todos os momentos, escreve em meu nome, estimula a ele escrever as cartas, a enviar as cartas, e ele então segue, ele ganha com isso força, ele ganha com isso resistência. Até é curioso, no momento em que ele vai pregar em uma igreja, e muitos demandam, né? Ou seja, muitos não ficam, outros não vão, e aí ele percebe que só havia uma pessoa na plateia, e ele pregava uma pessoa. Aquilo frustrou muito, ele fica muito decepcionado. Mas aí, quando ele termina a sua pregação, esse senhor vai e segura nas mãos dele e fala para ele da importância das palavras que ele havia dito para a vida dele, né? Ou seja, o quanto que aquelas palavras havia modificado a sua forma de pensar. E aí ele então se convence de que ele poderia estar pregando para um só, mas ele estaria fazendo o papel que deveria fazer. Isso é um exemplo a todos nós, né? Quando a gente vai numa casa espírita fazer uma palestra, e às vezes a gente vê um público muito escasso, né? Muito pequeno, e aí a gente fica se questionando se está valendo a pena, mas na verdade a gente vai ver ali a importância desse trabalho, e às vezes a assembleia que não é visível, mas está presente, né? Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho aí até o momento em que ele se despede da vida, que acontece no ano de 67, a sua morte a mando do imperador Nero. É interessante que as cartas elas tiveram um papel extremamente importante na divulgação do cristianismo primitivo, e até hoje elas são de grande valor para nós. Por quê? Porque como ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e tinha uma influência muito grande externa, porque as pessoas, como acontece hoje na própria religião espírita, muitas vêm de outras religiões, então já tem aquelas tendências, aquelas maneiras de agir em determinadas religiões. E aí quando chegam na casa espírita, muitas vezes querem impor aqueles hábitos que ela já tinha anteriormente dentro da casa espírita. E muitas vezes esses convertidos, que muitos eram de religiões pagãs, politeístas, alguns judeus, queriam colocar esses rituais, queriam colocar uma série de penduricalhos, vamos dizer assim, dentro do ensinamento de Jesus. E Paulo ele era muito enfático nas suas cartas, principalmente as cartas aos coríntios, aos gregos, aos romanos, tessalonicenses, que estavam tendo muita influência das religiões pagãs romanas. Então, aquelas cartas serviam de alerta para os cristãos primitivos, para que não deixassem as influências pagãs dos romanos influenciassem os ensinamentos que Jesus estava deixando naquele momento.
Então, e até hoje isso serve de alerta para a gente, porque muitas das informações que são passadas nos Atos dos Apóstolos, que se encontram nas cartas de Paulo também, né, logo depois, na continuidade do Evangelho, nós vamos ver que são extremamente atuais. Quer dizer, praticamente 2000 anos aí que foram escritas essas cartas, e até hoje a gente consegue colocar no nosso dia a dia para que nós não cometemos os mesmos erros que aquelas pessoas cometiam, né? Então, e é interessante quando falar no final da vida de Paulo, porque segundo o livro Paulo Estevão também mostra o final porque Paulo ele foi morto pelo amando de Nero, porque ele era considerado um subversivo. Por quê? Porque tanto os judeus quanto os cristãos não admitiam que o imperador fosse considerado um deus. Deus para eles, como é para nós também, é um Deus único e imaterial. Eles não acreditavam que uma pessoa humana pudesse ser um deus. Então o que acontece? Isso para os romanos era um insulto muito grande. Tanto que a destruição de Jerusalém vem muito em questões disso depois. Porque os judeus sempre foram muito subversivos por não aceitarem o imperador como um Deus vivo. E Paulo, quando foi mandar a morte de Nero, Nero mandou assassiná-lo, exatamente porque ele era uma pessoa que tinha uma grande influência, apesar de ele já estar todo bem velho, todo deformado, já praticamente já preso há muito tempo dentro das masmorras romanas, mas ainda era uma pessoa que tinha uma grande influência, e então ele é considerado uma pessoa-chave de um futuro, talvez um processo subversivo. E aí quando ele foi levado para fora da cidade de Roma para ser assassinado, no livro conta uma cena muito bonita, que o soldado romano, né, do centurião romano, estava com a espada já para cortar o pescoço de Paulo, e ele fala assim, e ele não queria fazer aquilo, porque ele via que aquele senhor não fazia nada, né, uma pessoa totalmente inofensiva, vamos dizer assim. E Paulo vira para esse soldado romano e fala assim, cumpra a sua função, porque eu já cumpri a minha. Quer dizer, eu já venci todas aquelas minhas dificuldades. Através do Evangelho de Jesus eu consegui deixar de ser um assassino, um torturador, uma pessoa que só causava o mal. Já fiz a minha transformação. Já fiz a minha transformação e hoje eu estou com minha consciência tranquila. Então, pode cumprir a sua função porque eu já cumpri a minha. Então, é muito bonita essa passagem. A história é belíssima. Claro que o tempo aqui agora não nos permite mais. O Domingo já está me olhando aqui, é hora de encerrar. Só lembrando que a obra de Emmanuel Paulo Estevam é um convite à reflexão. Na verdade, não é um livro biográfico a mais no mundo, porque existem tantos, mas é um presente ao mundo. Na verdade, é um livro histórico. Ele faz justiça a Estevão, já que Estevão é muito pouco lembrado dentro do cristianismo, dentro do pensamento religioso hoje. Ele nos convida ao perdão, já que nós vamos ver lá que Estevão foi perseguido por Saulo e depois ele assume o trabalho com ele durante 30 anos no mundo espiritual, ou seja, virou um mentor espiritual. Ele vira um mentor, aquele que vai acompanhar Paulo na sua jornada. É um convite a nós reflexionarmos sobre o nosso movimento espírita, sobre os nossos movimentos religiosos, qual o comportamento que nós temos, e sobretudo nós lembramos quando o Chico Xavier, quando tem a oportunidade de 1942 tornar a público esta obra notável. E nós falávamos então daquela data, no dia, Chico Xavier que nos lembra que lá nos primórdios do início da fundação de São Paulo, porque foi uma cidade homenageada, né, no seu nome ao grande apóstolo, então nós vamos ver a primeira missa celebrada lá no Alto do Pirapitinga, numa cabana de madeira, onde havia ali a presença do Espírito, segundo Chico Xavier, de Padre Manuel de Nóbrega, né? E aí, aliás, feita essa missa por Padre Manuel de Nóbrega, na verdade, e isso se deu no dia 25 de janeiro do ano de 1554, ou seja, a mesma data que acontece a referência, a transformação, a conversão do apóstolo lá nos primórdios do cristianismo. Então, essa data ela tem a coincidência aí, que na verdade não é uma coincidência, né? Tem um valor histórico, isso é muito importante. Quem traz essa informação é o nosso saudoso Chico Xavier, e fica para a nossa reflexão então a respeito desta obra, deste legado, dessa história que fica aí para que todos nós possamos repensar. Muito obrigado, Cisne, pela sua participação. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, aos ouvintes
por essa companhia tão agradável nesse dia ensolarado aqui na nossa cidade. E a nossa equipe aqui, né? Trabalhando junto, e que muito em breve esses vídeos já estarão disponíveis na internet, pelo YouTube. Registrar a presença do Fred aqui, onde ele está fazendo a filmagem do nosso trabalho. A edição dos vídeos, né? Domingos, que está operando. Muito obrigado, Domingos. Felicidades. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Domingos. Você ouviu o programa Seara Espírita. Apresentação: Paulo Bianchetti. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.